Então, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto já bastante conhecido e ainda continuando a respeito do que nós lemos, do que nós temos estudado a respeito do reino de Cristo, a respeito do reino dos céus. Não é? Quem está indo para o reino dos céus? Amém? O reino dos céus, ele não é para todo salvo. Nós temos estudado aqui que uma coisa é ser salvo, a outra coisa é ser vencedor. Nós já explicamos a diferença entre ser salvo e ser vencedor para vocês. Então, lá eu vou começar um breve estudo. Sabe, eu gosto de estudo, porque o ensino, quando você aprende, né, quando você recebe algo da parte de Deus na sua mente, você começa a ter a sua mentalidade transformada. Você começa a ter a sua alma transformada. E a menos que você se permita ser transformado pela palavra, você jamais vai conseguir ser um vencedor. Como nós lemos aqui no começo, a Carolina leu agora há pouco, e lá em Romanos 8:37, diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, a questão de ser vencedor já é algo que nos é oferecido. Você já tem à sua disposição se tornar vencedor. Agora, todo crente é vencedor? Não. Por exemplo, Deus tem uma vida superabundante para nós. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas todo crente desfruta de uma vida abundante? Não. Então, a vida abundante é algo que é disponibilizado. Mas nem todo crente vai lá e se apropria da vida abundante. Por quê? Às vezes por ignorância. Às vezes por passividade. Né? Ignorância, quando eu falo de desconhecer aquilo que Jesus tem para eles. E lá em Mateus, no capítulo 5, vamos ler Mateus capítulo 5. Eu vou fazer um breve estudo sobre o Sermão do Monte. Na verdade, eu queria fazer de Mateus inteiro. Porque Mateus, fazendo já uma introdução, é o Evangelho do Reino. O que trata no livro de Mateus não é sobre salvação, e sim sobre galardão, recompensa. Né? Nós já fizemos um estudo exaustivo a respeito disso. Eu acredito que os irmãos não têm muita dúvida. Né? E se tiver, você deve perguntar, não permita que a sua mente fique presa em dúvida. Então, o livro de Mateus é o Evangelho do Reino. Jesus é apresentado como o Rei. E ele coloca nesse livro, e especificamente mais concentrado nos capítulos 5, 6 e 7, né, a constituição do reino. A constituição do reino. Como que se vive o cidadão do reino, né, é colocado aqui. Como que é? Sabe, a maioria dos problemas que nós temos dentro da igreja é justamente por pessoas que desconhecem como que é a natureza do crente nascido de novo. Porque se conhecesse, né, aquilo que Jesus falou, às vezes você fala, não, eu já li esse capítulo. Né? Mas você sabe, é das obviedades que as pessoas se esquecem. Né? Por isso que eu insisto em estudar. Estudar. Porque quando você estuda, você repete, você chega na célula, você repete, você compartilha, você tira a dúvida e você permite que a palavra de Deus se transforme. Amém? Então, vamos ler o texto até o versículo 16, só para nós termos um parâmetro, para você entender o norte para onde nós vamos seguir. Mateus capítulo 5, verso 1 em diante, diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para escondê-la debaixo do alqueire, mas no seu velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Só até aí. Sabe, a palavra de Deus você precisa ter revelação. A vida cristã, ela não se vive com base em tentativas, está me ouvindo? A vida cristã, você não tenta. Porque se você tenta e não consegue, você reprova. Com Deus não se pula a cartilha. Eu estava vendo, me parece que agora as escolas nesse ano vai ter que passar todo mundo, né? Ninguém vai reprovar por causa do micróbio. Foi isso mesmo que aconteceu? Então todo mundo que estava no primeiro vai passar pelo segundo, apesar de ter ficado muito tempo sem estudar. E lá na próxima série eles vão ver como recuperar aquilo que foi perdido. Então, o que acontece? Só que com Deus não é assim. Deus não tem esse tipo de passar o pano. Já viu como é que é? Não, Deus vai passar o pano. E muitos crentes às vezes pensam isso, sabia? Tem muito crente que pensa que, olha, eu sei que eu não tenho sido um bom filho, eu sei que eu não tenho conseguido praticar, eu sei que eu tenho caminhado em erro, mas eu acho que lá no final, lá depois que eu morrer, alguma coisa, Jesus vai dar um jeito de passar um pano e me aprovar nesse negócio. Deixa eu te dizer, não vai. Por isso que ele já deixou tudo escrito. Não vai. O tempo que você tem para crescer, aprender e amadurecer é aqui. Sabe? Tem outro sofisma, né, que tem na mente. Os irmãos sabem o que é sofisma? Sabe? Sofisma? Sofisma é uma mentira com cara de verdade. É isso. Uma mentira que parece ser verdade. A Bíblia chama de sofisma. Não é? Parece, mas não é. Né? Lembra de uma propaganda antiga? Não é? Parece, mas não é. Né? Tem cara de verdade, né? Aparência de verdade, olhando de longe parece de verdade, mas quando você confronta com a palavra de Deus é mentira. E um desses sofismas é de que não, depois que eu morrer, então eu vou entender todas as coisas. É uma mentira. A morte não te acrescenta nada. O fato de você morrer e chegar do outro lado não vai te fazer mais conhecedor da palavra do que você é hoje. Não vai te fazer mais íntimo, próximo de Deus do que você é hoje. Não vai te fazer mais maduro do que você é hoje. Percebe? O tempo que você tem para viver e crescer e se disciplinar na palavra se chama hoje. Fala para o seu vizinho, hoje. Estuda a palavra hoje. Ora hoje. Seja aprovado hoje. Porque depois que morrer, a morte não te acrescenta nada. Se você é ignorante durante a vida, vai ser só um ignorante morto do outro lado. Entendeu como é que é? Se você é carnal, né, natural, incrédulo, só vai ser, né, nessa vida, só vai ser um carnal incrédulo na outra. Não é? Então a morte ela não te acrescenta, ela não transforma o seu caráter. É por isso que vai ter a disciplina para os crentes derrotados, porque eles precisaram ser amadurecidos. E aí vai ser como que pelo fogo. Bom, o contexto do Sermão do Monte. Primeira coisa, vendo Jesus as multidões, e você sabe, no capítulo 4, lá no final do capítulo 4, diz que Jesus estava, né, percorrendo a Galileia, ensinando, pregando o evangelho, né, e a fama dele correu, né, e numerosa multidão estava seguindo ele. Se você ler lá no final do capítulo 4, está falando isso. Então ele está ali na depressão no Vale do Jordão, percorrendo o Vale do Jordão. E na palavra de Deus, eu já falei isso para vocês,
os acidentes geográficos têm significado. Você já é mais familiarizado com isso. Os vales representam uma situação e os montes representam outras. Não vou me deter nos vales. Então Jesus sai do vale e vai para o monte. Então, no versículo 5 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Verso 1, né? Capítulo 5, verso 1. Subiu ao monte. O que fala o monte? O monte fala do lugar onde Deus fala. Onde Deus muda tempos. Quer ver uma coisa? Quando passou o dilúvio, aonde que a arca contendo os salvos do dilúvio parou? No Monte Ararat. Foi ou não foi? A arca pousou no monte. Quando o povo saiu... Quando Abraão foi oferecer Isaac em sacrifício, que ele fez uma aliança com Deus, foi em cima do monte. Quando a lei foi dada a Moisés, foi onde? Foi em cima do monte. Quando Elias venceu os profetas de Baal, Baal foi onde? Em cima do monte. Então, Jesus, quando foi transfigurado, foi em cima do monte. Então, você vê os grandes eventos em que Deus interfere na história da humanidade, e Jesus foi crucificado onde? Em cima do monte. Então, quando se fala de monte, você perceber isso na Bíblia, algo aconteceu em cima do monte, tem um significado muito profundo de que Deus está intervindo na história de uma forma mais significativa. Então, Jesus, vendo as multidões, né, ele foi para o monte. O monte, a multidão não vai. No monte vai quem é discípulo. A multidão gosta do vale, porque no vale fica perto da água. No vale as coisas são mais fáceis. Não falta ar. No monte o ar é rarefeito. As coisas naturais elas são mais difíceis do monte. Por quê? Porque o monte também fala de espiritualidade. Então o crente que sobe ao monte, e aqui eu não estou falando só o monte natural, né, é o crente que se achega na presença do Senhor. Então, Jesus vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram quem? Os seus discípulos. É os discípulos que se aproximam. Quem é discípulo de Jesus? Amém. Fala assim, eu sou discípulo de Jesus. Então você tem um coração apto a receber. Tem algo que Jesus compartilha com os discípulos que não é compartilhado com a multidão. E mesmo que for compartilhado, a multidão ela não tem capacidade de entender e ser transformado. Então Jesus, ele muda o ambiente, muda o nível, né, da pregação. As multidões estavam ali. Se você, lá não precisa abrir, mas no versículo 23, 24 e 25 do capítulo 4, que é o final do capítulo 4, fala que ele curava a todos, pregava o evangelho do reino, né? Ele diz aqui, então os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, ele os curou. Então a multidão vinha e recebia a bênção, mas na hora de subir e receber a instrução, eles não iam. Não, você sabe o que é? Eu estava coxo, agora eu estou andando, eu preciso ir agora cuidar da minha vida. Mas os discípulos subiam. Os discípulos eles iam porque eles queriam muito mais do que só aquilo que a multidão recebia. Então, eles tinham uma postura de estar perto. Eles tinham uma postura de buscar mais o Senhor. Então, há algo que o Senhor compartilha, que é para os discípulos. Então, Mateus, no capítulo 5 em diante, conhecido como o Sermão do Monte, né, o Sermão das Bem-aventuranças, também são chamados, ele foi pregado para os discípulos. Né? E o que também difere a multidão dos discípulos? Paulo chama de o cristão carnal versus o cristão espiritual. Né? O que é o crente carnal? Crente carnal tem duas referências na Bíblia que citam o cristão carnal. Estou te dando a introdução, tá bom? Não estamos com pressa, vamos estudar para você entender direitinho. Porque se você, de fato, quer, como você me falou agora há pouco, de que quer ir para o reino do céu, você precisa saber como vive o cidadão do reino dos céus. Porque senão você não entra lá, você vai ter que ser disciplinado antes. Então eu vou te dizer, para você dizer, não chegar diante de Deus e falar, meu pastor não me contou, Senhor. Manda fogo na cabeça dele. Então eu estou te falando que você tem um coração de discípulo e vai receber a palavra, ser transformado em vencedor. Amém? Amém. Você vai reinar com Jesus. Nem que eu tenho que ir e te levar arrastando junto. Igual o pai está arrastando o menino na rua quando está teimando, já viu assim, arrastando? Então eu vou fazer isso.
Eu vou te levar arrastado. Então, o crente carnal, né, contra o crente espiritual. Paulo, né, no livro de Romanos e Coríntios, fala esse contexto. Existe o carnal e o espiritual. Então, o carnal, primeira coisa, é o que é novo convertido. Né? O termo carnal quer dizer almático, que ele é influenciado por todas as coisas naturais. Então, o carnal não é necessariamente, no primeiro momento, aquele que faz coisas carnais, erradas, pecaminosas. Não, é aquele que não sabe como viver espiritualmente. Então, a vida dele é regida pelas emoções. Então, ele só ora quando tem vontade, ele só lê a palavra quando tem vontade, ele fala aquilo que vem à cabeça, né? É impulsivo, compulsivo, reativo com qualquer coisa. Então, ele não se controla, não tem domínio próprio. Domínio próprio que é fruto do Espírito. Então, o crente carnal, as reações dele, as ações e reações são sempre naturais. Então, quando você vê alguém natural, ele pode ser, não ser necessariamente um cristão mau caráter. Às vezes ele é um novo convertido. É o primeiro caso. O segundo caso é a questão do caráter também. O crente carnal é aquele que decidiu não crescer, não amadurecer. O tratamento vem na vida dele e ele espana, como nós dizemos no termo técnico, né, da mecânica. Espanou. Né, Zé Edmar? Quando espana, não tem mais jeito. Tem que fazer uma rosca nova. E o que é a rosca nova? Tem que roer de novo o ferro para poder fazer uma nova rosca. Não é? Mas, eu gosto de usar o termo, em vez de carnal, o termo derrotado, fica mais claro. Né? E em vez do termo espiritual, porque às vezes fala, não, porque quando você pergunta, né, fulano ninguém é carnal. Né? Se perguntar assim, quem é carnal aqui? Ninguém vai assumir. Se eu perguntar quem é espiritual também, ninguém vai assumir, porque é uma humildade que não te permite dizer, não é? Você vai, não sou espiritual, estou tentando, pastor. Mas o que acontece? Existem os derrotados e os vencedores. Então, o derrotado é aquele que vive aquém daquilo que Jesus tem para ele. Então, ele sempre vive com base nos argumentos naturais, nas reações naturais. Sempre em prol, né, de poder salvar o seu ego. Ele nunca toma a cruz. Ele nunca se sacrifica, ele nunca dá o segundo passo, nunca caminha a segunda milha. E nós vamos ver que o padrão do cidadão dos céus, o padrão do vencedor, estipulado pelo próprio Jesus em Mateus 5, 6 e 7, é inversamente proporcional a isso. O vencedor é aquele que ele abre mão da própria razão em prol de fazer a vontade de Deus. E quando você entra aqui já nas bem-aventuranças aqui, né, a partir do versículo 3... você já começa a perceber que já te dá um choque. Já te dá um choque. Né? Porque isso aqui, tudo que Jesus fala, presta atenção, é naturalmente impossível de ser vivido. Impossível, já vou te falar. Naturalmente impossível. Se você não tiver revelação do Espírito, se você não buscar no Senhor a força, você não consegue viver. E outro detalhe, isso aqui é só para quem é nascido de novo, tá me ouvindo? Você não cobra do ímpio o que está escrito aqui. Eu sei que você vê muito em Facebook, né? Ímpio colocando essas frasezinhas aqui, né? De ser humilde de espírito. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Senhor, né? Às vezes até escrevem, né? Senhor, tenho chorado, o Senhor vai me consolar. Mas isso aqui é para quem é nascido de novo, para quem é filho. Entende? O salvo, ele pode ser vencedor ou ser derrotado. O ímpio não tem essa opção. O ímpio, ele já é derrotado. Ele é ímpio, ele não é filho. Ele não entra no reino, nem para ser disciplinado. Entende? O pai só disciplina o filho que ama. Não disciplina o filho dos outros. O filho do diabo, quem vai cuidar é o diabo. Então nós oferecemos o evangelho da salvação e depois nós oferecemos o evangelho do reino. A salvação é de graça, mas para se formar, não é? Tem que ser aprovado. Amém? E é disso que fala. Então, o contexto do monte, Jesus chega estipulando. Isso aí é logo depois que Jesus escolhe os discípulos. Então ele começa a estabelecer. Quantos discípulos ele estabeleceu? 12. Não é? 12 discípulos. E quantos eram os patriarcas no tempo de Moisés? Eram 12. Então, quando a lei foi dada, ela foi dada a 12 patriarcas, né? Os filhos de Jacó, os filhos de Israel.
Então, foi dado lá no monte. Então, Jesus, já para estipular um novo tempo, sobe ao monte, escolhe 12 discípulos e começa a dar o que pode-se dizer a lei dele. A lei de Jesus é essa. E é um nível muito, muito, muito mais elevado que a de Moisés. Nós vamos ver aqui com o passar, né, dos versículos que o padrão que Jesus estipula é muito mais elevado. Ou seja, se o povo não conseguiu viver a lei de Moisés, como vai conseguir viver isso? É por isso que ele fala, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. É por isso que vou para o Pai e vou vos enviar o Consolador, o Espírito da promessa, que é também chamado de Paracletos. Ele vai te conduzir a todas as coisas. Não é uma questão natural. O seu esforço é só para aprender a entrar debaixo da direção da palavra. O seu esforço tem que ser para conhecer e ter revelação. De se ajoelhar diante do Senhor e falar, Pai, me dá entendimento. Não é para você ficar tentando ser humilde de espírito. Não é para você ficar tentando chorar para ser consolado. Não é para você tentar ser misericordioso, porque naturalmente todos nós somos incompetentes para qualquer uma dessas coisas. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que nos capacita. Amém? Amém mesmo? Então, o contexto era de monte. Né? No monte foi dada a lei, agora Jesus dá a graça. Mas você fala, pastor, mas onde que tem graça aí? Você acabou de falar que ele coloca um padrão muito elevado. Mas a graça está bem no fato de que o Espírito Santo é que fará todas as coisas. É o Espírito que te convence, né? Que te capacita e que realiza em nós tanto o querer quanto o realizar. É Ele que realiza tudo. Não é? A sua tarefa é desistir de si mesmo e falar, Pai, eu não consigo, que o Espírito Santo me ajude. E assim você vai percebendo, dia após dia, o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Amém? Uma outra coisa que é importante citar. Isso que Jesus falou, não é? Há mais de 2000 anos atrás, naquele contexto, presta atenção, o contexto era Israel, eram os discípulos que eram judeus, viviam sob a lei, não é? Então, Jesus falou para eles, vale para mim hoje? A questão é relevante para mim hoje isso que Jesus falou? Se você é nascido de novo, sim. Para quem tem o Espírito Santo, sim. Para quem quer ser transformado, para quem quer reinar com Cristo, sim. Por quê? Esse, como eu falei, é o Evangelho do Reino. É o padrão. É o padrão que Jesus falou. Para ser vencedor, é assim que tem que ser. Então ele diz o seguinte, né? Lá no versículo 13 em diante, ele fala, vós sois. Aí ele fala o sal, a luz. Né? Ele fala assim, vocês têm que tentar ser sal. Ele fala, você é. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vós sois aquele que influencia. Vós sois os meus filhos, vós sois os meus representantes aqui na terra. Para que você vai esconder? Para que você vai desaparecer? Para que você vai desperdiçar isso tudo que eu te dei? Então ele coloca, mas não é o que nós vamos ler agora. Então a questão de ser relevante hoje é totalmente relevante. Você precisa buscar ter revelação disso. Então, dito isso, né, eu vou conseguir falar só da primeira, depois eu falo das demais. Fiz só a introdução. Versículo 3. Não, versículo 2, por favor. Mateus 5, verso 2 em diante. Então, quais são as qualificações para entrar no reino? Quais são as qualificações para ser um vencedor? Quais são as qualificações para reinar ao lado de Jesus? Como eu te falei, se você viver uma vida torta e achar que lá no final Jesus vai passar um pano, não vai. Então tá aí as qualificações. Bom, e ele passou a ensinar, né? Foi o que Moisés fez também. Né? Ele trouxe a lei e ensinou todo o povo. Quando você lê Deuteronômio, né, se não me engano, do capítulo 24 em diante, passa a ensinar toda a lei, dá os 10 mandamentos, né, dá todos os 613 mandamentos, explica tudo que tinha que fazer. Né? E Jesus dá uma resumida e começa a ensiná-los. Verso 3. Ele diz o seguinte,
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira qualificação, ser humilde de espírito. O que é ser humilde? Bom, às vezes as pessoas associam muito humildade com pobreza, né? Então tem um sujeito lá que é pobre de recursos e fala, não, o sujeito é tão humilde, não é verdade? O sujeito é humilde. Então o primeiro conceito errado de humildade é de que está ligado à pobreza. Eu conheço muito pobre arrogante, sabia disso? Tem nada de humilde. Se você oferecer ajuda, o sujeito se sente ofendido. Ele se sente o quê? Humilhado. A maior prova de que alguém não é humilde é quando ele se sente humilhado. Se foi humilhado, é porque não é humilde. Não é verdade? É porque há arrogância, né? Eu gosto de brincar lá em casa, que às vezes acontece alguma coisa assim, né? Que me esquecem, ou qualquer coisa. Qualquer bobagem assim, eu falo, nunca fui humilhado em toda a minha vida. Vicente acha a maior maravilha do mundo. Nunca isso me aconteceu. Né? Então eles acham aquilo divertido. Por quê? Porque eu fico zombando. Né? É igual, né? Às vezes, eu sou desse time do despercebido. Eu sou extremamente despercebido. E às vezes, aqui até que não, porque nós somos poucos, mas aconteceu. Eu saí 2 vezes da casa da Dona Ivone e esqueci de despedir do Eduardo. Pode achar que é brincadeira. É porque eu não sei se é porque ele fica lá no quarto, quietinho. E depois que eu vou embora, gente, não despedi do Eduardo. Ele deve estar com medo de mim. Mas ele não fica, né? Acho que ele não fica ofendido, não. É porque eu sou meio sonso mesmo. Então, lá em Goiânia o contexto era outro. A igreja é muito grande. Então, quando você chega no culto, tem uma multidão entrando e andando, aquele movimento, e eventualmente você passa, né, olhando uma coisa, olhando outra, né, e a gente sempre passa reparando se os envelopes de dízimo estão no lugar, se o som está funcionando, e às vezes o irmãozinho passa, e você não cumprimentou ele. Aí depois só chega o recadinho, pastor, você passou por mim e não me cumprimentou. Foi, meu, fiz isso, me perdoa. Né? Eu não fico lá me justificando por causa disso, por causa daquilo, eu peço perdão e acerto. Mas por que se sente, né, ofendido? Né? Porque falta humildade. A humildade é um sinal de alguém que está disposto a aprender, a receber. Percebe? Que ele sempre coloca o outro em prioridade. Essa é a característica do humilde. O outro é a prioridade. Então, se eu coloco o Evinho como prioridade, falo, não, o Evinho é uma bênção na minha vida, eu honro ele e tudo, né? Sei da vida dele, sei das lutas dele, né? Então, ele pode contar comigo. E por acaso, um dia o Evinho vai comemorar o aniversário dele, tá lá comemorando, já fica o recado dado. Ele esquece de me chamar. Naquela correria toda, chegou lá, só 120 kg de picanha lá, maminha, alcatra, cupim, aquele negócio descendo lá e tal. E aí quando dá, né, 11 horas da noite que a festa tá acabando, ele, cadê o pastor? Esqueci de convidar o pastor. E aí eu fico lá, né, pensando, hoje é aniversário do irmão, vou ligar pra ele, né? Liguei pra ele de manhã, mandei a mensagem e tal, abençoado. Mas aí o que acontece? Aí começa a rolar as fotinhas nas redes sociais. Aí tá o Evinho lá com a picanhazona na mão, tá, abraçado seu Edmar. Aí eu fico salivando. Brincadeira, irmãos. Mas, de fato, se eu me sinto mais importante do que ele, eu ficaria ofendido. Não é verdade ou não é? Eu ficaria ofendido. Mas se ele é mais importante que eu fico feliz por ele. Rapaz, o irmão comemorou, amém que tinha alguém lá com ele lá também para comemorar. Se me chamasse eu ficava feliz, mas eu fico feliz de ver ele bem. Você fala, pastor, mas ninguém faz isso, não. A Bíblia diz que é possível. Os humildes de espírito, que é deles o reino. O humilde de espírito, ele não espera do outro além daquilo que convém. Ele se alegra com os que se alegram. Ele chora com os que choram. Não é verdade? Ele se quebranta. Então, o humilde de espírito, ele está com o coração aberto para receber de quem? De qualquer um. Humildade é saber receber, né?
Você sabe, humildade associada com pobreza, porque pobre tende a ser mais humilde do que o rico, é verdade ou não é? Já viu pobre morar sozinho? Aqui pode até ser, mas lá no Brasil não. Pobre mora tudo junto. Não é porque se precisar de ajuda vai recorrer a quem? Eu preciso da minha mãe, preciso dos meus irmãos, preciso dos meus parentes. É isso que eu preciso. Então, a humildade faz viver o quê? Em conjunto. A humildade faz viver em comunidade, né? Então, rico é que põe casa em condomínio, sozinho, lá, isolado, põe muro, não é verdade? Compra chácara. Agora em Goiânia, a moda dos ricos lá é condomínio de chácara. Então, o sujeito não tem um lote, ele tem uma chácara. E põe a casa no meio, cerca em volta e sem vizinho. Então, por quê? Falta humildade. Agora, o pobre, que jeito que ele mora? É favela, meu amigo. Favela, a mãe inteira tem essa. A mãe mora em cima, o irmão mora do lado, o primo mora embaixo. É aquela alegria. Por quê? Precisou de ajuda? Só grita da janela: fulano, tem arroz aí? Tem, vem buscar. Juninho, vai lá, pega a panela, a gamela e vai lá buscar o arroz lá na casa da sua tia. Ah, mãe, eu tô jogando anda logo. Aproveita e vê seu primo lá. Né? Aproveita, passa na venda e já traz o pão. Então é de jeito. Né? Porque a humildade, um depende do outro. O fato de estar aberto a depender do outro também demonstra humildade. O reino de Deus é para aqueles que dependem não só uns dos outros, mas também dependem do Espírito Santo. Depender do Espírito Santo para receber. Sabe, para entender esse texto que a gente está lendo, requer dependência do Espírito Santo. Humildade, saber que não sei, saber que eu não consigo, saber que eu não posso. Até anotei aqui, né? Reconheço que eu não sou, que eu não posso, que eu não conheço, né? Para fim de quê? Receber. Por quê? Porque se você acha que sabe, você ainda nem aprendeu como convém aprender. O que você precisa para poder aprender? Reconhecer que não sabe. Então, o humilde de espírito é isso, né? A palavra de Deus diz lá em Isaías 61, não me lembro do versículo, mas que Jesus mesmo usou esse versículo. O Espírito do Senhor, acho que é o versículo 1 em diante, Isaías 61. O Espírito do Senhor me ungiu. Para quê? Para anunciar o evangelho ao quebrantado. E aos quebrantados de coração, curar. Quebrantamento e humildade é a mesma coisa. O quebrantado, ele está apto a receber. O quebrantado, ele não tem mais saída. Está quebrado. Só precisa de alguém para restaurar ele. Sabe, teve um grande homem de Deus do passado, não era pregador. Você já ouviu falar dele. O nome dele era Isaac Newton. Já ouviu? Lembra de Newton? As leis de Newton? Ele era físico, homem de Deus. Homem de Deus, temia ao Senhor, servia ao Senhor, estudava a palavra, estudava a física, mas era um homem de Deus. Toda vez que você vir Newton, ouvir falar de Newton, lembra que o Senhor é que abençoa esse homem. E uma vez foi perguntado, o que você atribui chegar onde você chegou tão alto? Uma pessoa perguntou para ele, né? Porque ele já depois de muita luta, ele já havia sido reconhecido pela comunidade científica mundial na época, né? Por causa das leis de Newton. Então, ele falou, olha, eu apenas subi no ombro daqueles que vieram antes de mim. Eu subi no ombro deles. Não criei nada de mim mesmo, não inovei nada, eu apenas juntei o conhecimento que eu recebi dos outros e consegui chegar ao que eu publiquei, as publicações. Ele reconheceu que nada originou nele mesmo. Ele reconheceu que ele aprendeu com os que vieram antes. Sabe? Ser humilde de espírito é saber aprender com os que vêm antes. Saber aprender, né, a louvar com as crianças. Eu gosto de ver criança louvar. Eu falo, tem que começar. Vou começar em nome de Jesus. Vou vir lá na frente. Né? Mas também preciso aprender, né, a ter um casamento com os que têm bons casamentos, com quem é apto a ensinar com a palavra, né, a fim de receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? E na semana que vem eu vou continuar, versículo 4 talvez. Mas que a humildade do Senhor, né? Há um livro que tem esse tema, que fala humildade é a beleza da santidade. Né? Os santos, eles são humildes. Jesus se submeteu a uma mulher. Jesus
se submeteu a João Batista no batismo, humildade. Jesus se submeteu à morte de cruz, humildade. Mas por isso que ele recebeu o reino. Por isso que ele é o que mais reina, porque ele foi o que mais se humilhou, o que mais se tornou humilde. Amém? Fique de pé onde você está.